Bem-vindos novamente e desta feita para continuarmos a ver algumas tags do HTML e neste caso vamos falar sobre o spanning. Spanning, que é basicamente a possibilidade de nós podermos criar aqui uma mesma frase com diferentes formatações dentro de si própria. Ora, enquanto nós utilizamos, por exemplo, um div, como já vimos nos vídeos anteriores, para dividir um documento HTML em diferentes secções, no caso do spam, ou do spam, neste caso, não é spam, spam é outra coisa, é o lixo do e-mail. No caso do span, nós vamos definir a possibilidade de utilizar formatação diferente dentro da mesma frase. Eu vou dar um exemplo, vou colocar aqui a tag span e vou imediatamente fechar o span e vou colocar dentro da tag span este é o texto formatado. E logo imediatamente a seguir vou colocar este é o texto não formatado. Ora, o que acontece na prática quando eu executar este texto, eu vou colocar aqui antes disto também um parágrafo. Ok, e vamos deixar ficar este span ali dentro. Reparem o que é que acontece. Praticamente nada acontece, ok? Isto é, quer o facto de existir ali a tag span ou não existir, o resultado é exatamente o mesmo. Ora, o span é interessante utilizar-se quando ele é conjugado, por exemplo, com o Cascade Style Sheets, ou CSS. Neste caso, eu vou utilizar um exemplo muito rápido que nos vai permitir ver de que forma é que o span se pode comportar neste caso. E para isso eu vou aqui ao head e vou adicionar aqui uma tag que é o style. Vou fechar o style. E agora eu vou-vos pedir para não olharem muito para aquilo que eu vou fazer, eu não vou explicar muito. Eu vou apenas criar aqui, por exemplo, o span 1 ou minha formatação, pode ser. E não sequer vou usar os sinais. E agora vou abrir e fechar parênteses e vou colocar aqui, por exemplo, color red. Ponto e vírgula, ok? E não vou explicar muito o que é que isto significa por enquanto, ok? Vou simplesmente fazer agora o seguinte aqui no meu span. Vou, dentro da própria tag do span, vou abrir aqui este espaço e vou colocar um atributo chamado class. E agora é igual e vou-lhe dizer que é igual a este nome que aqui está. Vou esquecer o ponto não é para ser colocado. E o que vai acontecer neste caso é simplesmente isto. Reparem, eu disse que queria cor vermelha. E cá está, este texto, este é o texto formatado e, portanto, está a vermelho, e este é o texto não formatado, uma vez que é o texto que está fora do span. Portanto, basicamente, o que o span nos permite fazer é dividir de forma inline, isto é, na mesma linha, colocar formatações diferentes para o texto. Facto que não é possível fazer-se com outro tipo de elemento ou com outro tipo de tags. E, portanto, fica aqui então esta informação genérica sobre a utilização da tag span.